ação direta mais relacionada ao tema aqui, talvez, foi a pintura de bicicletinhas no chão. Eu nunca fui o cara que colocava a mão na massa, eu geralmente era o cara que estava com a mão na câmera. Mas aí é a questão do perfil, e eu acho que essas coisas se complementam na ação direta. Você precisa ter alguém que esteja com a mão limpa para conversar com o policial e falar, não, a gente não estava pintando. É importante ter alguém... teve uma pessoa que foi presa exatamente por causa disso, porque ele estava com as luvas no bolso. Foi presa, não foi detida, ele estava com a luva no bolso. Enfim, não, cara, você estava pintando, entendeu? Então você entra naquela coisa, precisa ter alguém com a mão limpa. É importante ter alguém também com a câmera na mão para qualquer problema e também para registrar, porque eu acho que uma parte dessa ação direta de intervenção na cidade, ela está na propagação das imagens, dos conceitos, para que isso seja reproduzido. Não à toa esse coletivo internacional, esse Urban Repair Squad, ele reúne coisas de várias partes do mundo e as coisas são muito similares e tudo mais. Então, houve a pintura de bicicletinhas, que foi feita por diversas pessoas, os grafiteiros, os pichadores lá de São Paulo começaram a pintar. Isso provocou uma reação muito interessante nos motoristas, nos ciclistas. Enquanto as bicicletinhas estavam pintadas no chão, nós nos sentíamos muito mais seguros pedalando. Era fato, porque o motorista que não via a bicicleta, ele passava a ver uma bicicleta gigante no chão e falou... E houve assim, matéria de jornal, da Folha de São Paulo, falando, isso daqui não é da prefeitura, questionando a prefeitura, vocês estão implantando isso, e a prefeitura dizendo que não. Mas as pessoas acreditavam e falavam, eu vi a prefeitura, você viu a nova ciclofaixa, não sei aonde, então isso gerou uma ação que foi super barata. Então quando você compara essa ação direta com o... Outro dia falaram em São Paulo que 600 mil reais o quilômetro de ciclovia em São Paulo. De 600 mil a 1 milhão, eu tenho gravado. Eu tenho gravado. Quilômetro de ciclovia. Eu estava junto. Bom, compara essas coisas. As bicicletinhas elas duraram, elas começaram a ser feitas à noite, por grupos, depois a gente fez isso bastante durante as bicicletadas, e elas se espalharam pela cidade. Aí eu vou chegar nessas intervenções. A gente teve uma outra oportunidade lá de ação direta, que foi de ação direta assim, nesse sentido mais de transgressão e de questionamento do, putz, esse status quo, a cidade está quebrada, a gente está aqui para consertar, a gente não está aqui para estragar a cidade. Que foi a questão da ponte estaiada, uma ponte, toda cidade tem a sua ponte estaiada, passou a ter, vocês se não tiveram ainda, vocês vão ter. Geralmente, numa região bastante gentrificada da cidade, onde você tem as grandes corporações, Microsoft, Banco de Boston, um processo urbano que acompanha aquele marco que é do capitalismo 3.0 chegando ali naquela região. Então teve aquela ponte estaiada que foi inaugurada, que só passava carro, não passava ônibus, e a galera se reuniu realmente para falar, bom, tinha um desfile de carros antigos programados para a ponte, e a gente falou, não, vamos fazer um piquenique na ponte, porque a ponte foi propagandeada como um cartão postal. Então, poxa, cartão postal você pensa assim, é o Louvre, é o jardim de não sei aonde. Cartão postal é um lugar onde você pode conviver. E a gente foi fazer um piquenique nessa ponte, porque afinal é um cartão postal é um negócio legal das pessoas conviverem. E a gente conseguiu, nós fomos os primeiros a inaugurar a ponte, uma coisa muito interessante das bicicletas, assim, porque a polícia estava extremamente perdida em como deixar... Eles tentaram bloquear, mas a partir do momento que o primeiro foi, que os outros se sentiram, que eu acho que essa é uma das questões da ação direta transgressora, a partir do momento que o primeiro faz, todo mundo se sente mais confiante para fazer. Então saiu a primeira bicicletinha, quando foi lá o cara mais cara de pau, com menos medo, pintou no chão, na segunda bicicletinha já tem mais gente ao redor e tudo mais, e isso fortalece. No caso da ponte estaiada, isso foi assim, o primeiro que passou lá, todo mundo, não, a polícia mandou parar, então não, a polícia mandou parar, mas aí o primeiro foi, os outros foram e não tem como segurar uma massa de bicicletas. Então a gente fez um piquenique, na hora que chegou a polícia, a gente conversou com a polícia, sentado no chão, com uma toalha xadrez e tudo mais. E aí tem um outro aspecto da ação direta, que é a questão do enfrentamento, né? Até que ponto uma ação direta ela é violenta, até que ponto a resistência, até que ponto enfrentar realmente a autoridade. Nesse nosso caso a gente conversou, explicou, falou que aproveitando o cartão postal e tal, mas a gente não pode ficar aqui, a gente vai para o acostamento, e fez lá o piquenique, não teve o enfrentamento. Bom, acho que uma outra questão aí também no aspecto de transgressão é a pedalada pelada lá em São Paulo, o Naked Ride também, uma coisa assim, as primeiras foram super vigiadas e super todo mundo tímido, mas a partir do momento que o primeiro tirou, todo mundo começou a tirar, e aí isso ganha força, né? A ação direta, ela está muito... A ação do cidadão sozinho sobre a cidade,
ela é pequena. A ação dos cidadãos sobre a cidade num coletivo grande, ela é incomparavelmente grande. E aí a gente teve também ações diretas na Nova Marginal. Vocês tiveram aqui as árvores cortadas, né, o pessoal de Porto Alegre, as árvores cortadas, lá também a Marginal Pinheiros, que é uma freeway lá que a gente tem, ia ser expandida, ia ser, né, pavimentada, não sei quantas novas pistas e tudo mais. E a gente resolveu fazer uma intervenção também de ocupação daquele espaço lá daquela Nova Marginal. Primeiro fizemos uma coisa logo que as árvores foram cortadas, de denúncia, pintamos um ponto de interrogação com cal no chão, tiramos uma foto, para saber assim, o que vai virar isso aqui. Aqui tinha árvore, vocês cortaram as árvores, o que vai ser isso depois? Então tá lá a foto registrada, uma hora dá para fazer uma montagem disso. Você tinha falado da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo, exatamente. Vocês foram primeira página com isso. Foi? Com a Marginal, vocês foram primeira página. Sim. Isso estava envolvido também, exatamente, saiu a primeira página de jornal, cobertura de televisão, coisas visuais muito impactantes, né? E aí, durante a Copa do Mundo, que é aquela euforia também, de patriotismo, de todo mundo assistindo o jogo, não sei o que lá, as pessoas, a gente, sei lá, a galera da bicicleta não curte muito futebol, geralmente, assim, eu conheço muita gente que anda de bicicleta que não acha tão legal o futebol, assim. Eu gosto de futebol, mas de qualquer forma preferia, em vez de ver os jogos do Brasil, sair para... Então todo jogo do Brasil, as cidades ficam desertas, e a gente foi consertar vários pontos da cidade. Então, pontos de alças de acesso dessa marginal, onde faltava faixa de pedestre, pontos de cruzamentos, onde também faltava faixa de pedestre. A gente pintou basicamente faixas de pedestre nessa época da Nova Marginal. Eu participei de um Ghost Bike em São Paulo. Eu não me recordo o nome da rua, bem na Zona Sul, um menino foi atropelado lá, morreu, e a gente chegou e a rua era perto, atrás do Ibirapuera, não, do estádio de São Paulo, do Morumbi, e a gente chegou lá e não tinha nada de faixa de pedestre, nada, nenhum cruzamento, era uma rua, e os moradores comentaram com a gente que o pessoal do bairro andava muito de bicicleta. Aí alguém, sabe-se lá da onde, tirou uma lata de tinta e falou, vamos pintar uma faixa de pedestre, vamos lá. E nisso chegou a polícia com, tipo, metralhadora, tudo. Eu falei, meu, já era. E só que a galera já tava pintando, assim, uns dançando e tal. Aí, eu acho, não, isso foi na Eliseu, não foi? Eu acho que foi, isso, na Eliseu. Aí pintando e tal, e nisso chegou os moradores. Quando veio, chegou a TV ao vivo, assim, e tal. Já tinha trancado toda a rua, o pessoal buzinando, tinha acho que um show, sei lá, do Santana, alguém assim, tinha um monte de ônibus, e parou tudo assim, e tipo, a polícia ficou com uma cara de, tá, a gente mete bala, a gente faz, e aí o pessoal finalizou a faixa de pedestre, o pessoal aplaudiu. Aí chegou um repórter acho que da TV, da Gazeta, e começou a falar, não sei o que, ao vivo, quando veio uma galera começou, ei, caçado, vai tomar no cu, ao vivo. Aí tipo, o cara, daí o repórter, durinho assim, quando desligou, e começou a rir muito. Estava conversando aí com algumas pessoas, assim, existe uma questão, o conceito de ação direta, como qualquer articulação comunitária que coloque o cidadão como autor do seu futuro, do seu destino. Então acho que esse é o conceito mais bacana de ação direta, é o conceito de articulação comunitária mesmo, das pessoas serem atores do que elas estão fazendo. E ator não significa ser protagonista, você pode ter o ator principal da peça, o ator secundário, o cameraman, mas está todo mundo fazendo aquele espetáculo ali que está acontecendo. E isso tem uma potência dentro de uma estrutura que, como coloca esse manifesto aqui, que está quebrada, tem um poder muito grande, as pessoas se sentem responsáveis e tem um poder de transformação bastante interessante mesmo. E acho que esse conceito das mini-massas que eles trazem também, assim, de você juntar o que a gente chama lá em São Paulo de bondes, juntar 5 ciclistas e tornar isso uma coisa normal na cidade, tornar isso uma coisa... fazer isso sempre que possível, encontrar outro ciclista na rua e pedalar junto. E criar, isso vai gerando uma dinâmica que é ação direta. Miojo crítico. Mas então acho que era isso que eu tinha para trazer, as imagens e coisas de ações diretas. Quem quiser pode escrever também, perguntar, passo os links, as coisas, e a história é essa. Acho que a ação direta, as ações diretas que a gente fez em São Paulo, elas trouxeram resultados diretos e indiretos muito interessantes para a cidade.
e tornaram muitas pessoas como protagonistas, cidadãos, protagonistas de alguma coisa, né? Outra que deu uma capa foi do carro dependência, tem cura, né? Ah, sim, esse deu uma capa gigante também na frente. A gente, durante um dia sem carro, a gente fez uma mega faixa lá chamada Carro Dependência Tem Cura, os escritos Carro Dependência Tem Cura, e colocamos na Sumaré, numa avenida lá importante de São Paulo. Aí saiu no jornal, não sei se foi Jornal Nacional, mas SPTV ou Jornal da Globo. Porque eu acho que, essencialmente, aí realmente para concluir, assim, a gente tem uma pasmaceira geral assim, de conceitos, de imagens, de valores na sociedade. Então, o diferente, ele mobiliza. E o standard da burocracia, da lei, de tudo isso, da sociedade carrocrata, ele é boring, né? Ele é chato, ele é maçante, putz, que saco isso aqui. Então, acho que aí também nós, aqui como representantes de associações, o nosso desafio também, e a gente estava falando isso numa outra discussão, novas institucionalidades. Não é a velha institucionalidade que precisa ser criada a partir. Então, são novos diálogos. E aí já passo o gancho para você, porque eu acho que o diálogo que vocês fizeram com a Pelotas é uma nova forma. Fazer a transgressão junto não significa necessariamente se vender ou ser cooptado, significa construir alguma coisa junto com o sistema, vamos dizer assim. Então acho que era isso que eu tinha para fazer. Legal. E vamos conversar, na verdade.